o livro do Apocalipse, capítulo 2, diz, né? Aleluia, aquele que vencer, aleluia, herdará todas essas coisas, né? Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, isso é maravilhoso, né, irmãos? Estava na casa do Senhor, aleluia, tempos difíceis, tempos de provas, dificuldades, batalha espiritual, aleluia, mas o nosso Deus, Ele nos dá a vitória, amém, irmãos? Louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Êxodo, livro do Êxodo, capítulo número 33. Glória a Deus. Êxodo 33. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo 33, a partir do versículo 12 até o versículo 23, a leitura que fizemos nesta noite. Aleluia. E fala quando Moisés, primeiramente, roga a Deus, aleluia, para que Deus mantenha, né, a sua presença. Louvado seja Deus. E a partir do versículo 18, Moisés pede ao Senhor que lhe mostre a sua glória. Aleluia. Dois pedidos de Moisés, irmãos. Pedidos que mostram, né, quão grande era o amor, né, de Moisés, a comunhão, aleluia, que ele tinha com Deus e queria mais, aleluia. Porque, irmãos, quando a palavra do Senhor nos fala que no livro do Apocalipse, capítulo 2, né, falando para a igreja de Sardes, né, que deixou a primeira caridade, né? Louvado seja Deus. A igreja de Éfeso, melhor dizendo, né? A igreja de Éfeso, o Senhor diz: tenho contra ti que deixaste a primeira caridade. Aleluia. Primeira caridade quer dizer o primeiro amor. O que consiste, irmão, a primeira caridade, o primeiro amor? Consiste naquela alegria, né, que o crente tem quando aceita Jesus Cristo como seu Salvador, aquela novidade de vida, né? Glória a Deus. E assim como alguém se alegra, né, com alguma coisa nova, né? Vendo que as pessoas se alegram, né, quando compram alguma coisa nova, uma casa, outro carro, fica alegre, né, com a novidade. Mas, irmãos, o primeiro amor, a alegria de Deus é muito maior. Glória a Deus. Porque a alegria por aquela coisa nova, ela vai passar, né? Ela passa. Porque nesse mundo, irmão, tudo passa. Carro envelhece, casa, né, daqui a pouco tem que pintar. Aleluia. Tudo envelhece. Por isso Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, aonde a ferrugem corrói, a traça, né, corrói, e pode vir o ladrão e minar e levar, né? Mas junteis tesouro no céu. Glória a Deus. Tesouro no céu, irmãos, uma das maneiras é fazendo a obra de Deus, a vontade do Senhor. E outra maneira de juntarmos tesouro no céu é com a nossa vida, né? Quando nós obedecemos a palavra, quando nós nos aproximamos de Deus, buscamos ao Senhor, né, e nos enchemos do Espírito Santo, isso faz parte, né, aleluia, de juntar tesouro no céu, tesouro em nossas vidas. Por isso, meus queridos irmãos, Jesus disse que devemos juntar tesouro no céu, dessa maneira, quer dizer, através das obras e através da nossa busca, da nossa vida, andar na luz, como Ele na luz está,
dar testemunho da salvação. Aleluia. Isso é juntar tesouro. Por quê? Porque o nosso Deus, irmão, procura aqueles que o adorem. Glória a Deus. A palavra nos diz, né, que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. E só se busca, só procura aquilo que tem valor. Amém, irmão? Glória a Deus. Ninguém vai sair por aí procurando papel, um pedaço de papel. Não. Procurar talvez um dinheiro, uma coisa que tenha caído no chão. Por quê? Porque tem valor. Assim, meus queridos irmãos, aleluia, é o nosso Deus. Ele procura os fiéis da terra. Por quê? Porque é o que tem valor. Para Deus, irmão, neste mundo, a única coisa que tem valor somos nós, o homem que Ele criou, né? E principalmente a igreja. É a única coisa que tem valor nessa terra, porque o mundo nós pode fazer outro, né? O Senhor mesmo diz na sua palavra, no livro do Apocalipse, capítulo 22, diz que eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. E quando Deus diz faço nova todas as coisas, a única coisa que Deus aproveita nessa terra é a carcaça, né? Por quê? Porque será queimada pelo fogo. O apóstolo Pedro diz, meus queridos irmãos, que os elementos arderão, se fundirão, e todas as obras feitas neste mundo serão queimadas. Então, Deus vai queimar essa terra com fogo. Por quê? Porque a terra é o palco, né, do pecado. O pecado começou aqui, né? Glória a Deus. Começou aqui, com Satanás, e não vamos entrar nesse mérito agora, mas é consenso, né, de que antes da queda, né, chamado Lúcifer, que esse nunca foi o nome dele, né, é uma atribuição que foi dada, que diz a palavra do Senhor, em Ezequiel capítulo, se não faz memória, capítulo 28, diz que ele era portador de luz, né? Os teólogos podem identificar isso era o Lúcifer, quer dizer, aquele que era portador de luz, né? Mas virou trevas, porque se rebelou contra Deus. E pela descrição bíblica, o lugar da sua habitação, né, era exatamente aqui nesta terra, né? Vivia no meio das pedras afogueadas, e está ali descrito quais são o nome das pedras. Então, o palco do pecado, pensando antes da criação do homem, aqui, e Deus colocou neste mundo o homem, né? Criou o jardim do Éden, fez todas as coisas e colocou o homem. E Satanás veio tentar o homem, fazer com o homem aquilo que fez com aquela terça parte dos anjos que vieram após ele, né? Então, irmãos, a palavra nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra nos diz que Ele não a criou vazio, né? Mas algo aconteceu. E havia trevas na face do abismo. Esse abismo era o segundo céu, quer dizer, o universo, totalmente treva. E Deus disse: haja luz, e foi criando todas as coisas. E o homem mais à frente pecou lá no jardim, foi expulso do jardim. E Deus deu esse mundo ao homem, manteve a sua palavra, mas estabeleceu, irmãos, que haveria uma luta espiritual para o resgate do homem. Como? Quando Deus disse lá no jardim, né, disse para Satanás: da semente da mulher suscitarei um que esmagará a cabeça da serpente. Essa palavra fala de quê? Que o Senhor, através desse que viria da semente da mulher, quer dizer, seria um homem, iria esmagar a cabeça de Satanás, né? Quer dizer, resgatar o homem do pecado, da morte e do juízo. E dali, irmão, começou a luta, né? A batalha entre Satanás, né, querendo conduzir toda a humanidade ao pecado e à morte, porque o salário do pecado é a morte, e o nosso Deus, que antes que Jesus viesse, estabeleceu ali um ritual para que o homem recebesse, né, através do sacrifício animal, o perdão dos seus pecados. E assim foi, até que Jesus veio. E ali Jesus derrotou a Satanás. Glórias a Deus. E por isso estamos aqui esta noite, irmão.
Porque Jesus derrotou a Satanás, amém? Glória a Deus, lá na cruz do Calvário, aleluia. O Senhor disse: está consumado, aleluia. E conquistou para nós a tão grande salvação, glórias a Deus. Então o pecado, irmão, pecado faz separação, né? Aleluia, entre Deus e os homens. A palavra nos diz que Moisés, irmão, depois de uma situação difícil, ele pediu ao Senhor, aleluia. Quando ele disse para o Senhor: se tu não fores conosco, nem nos faça, aleluia, sair daqui. Louvado seja Deus. Então Moisés primeiro, irmão, anela pela presença de Deus, clama ao Senhor para que, aleluia, o Senhor continuasse indo no meio do povo, porque o povo estava murmurando, o povo estava, meus queridos irmãos, querendo voltar para o Egito, o povo se rebelando contra o Senhor. Mas ali Moisés rogou ao Senhor, pedindo que o Senhor fosse com eles. Aleluia. E aqui mostra, irmão, o coração de Moisés. Moisés sabia, meus queridos irmãos, que se o Senhor não fosse junto com eles, não valeria a pena nem sair dali. Então a primeira coisa, irmão, que o crente, que guarda o primeiro amor, mantenha a sua chama acesa, é estar sempre preocupado com essa questão de que o Senhor esteja com ele. Por isso que o crente, irmão, deve andar em santidade. Por isso que o crente deve estar sempre orando ao Senhor, lendo a palavra. Por quê? Porque assim, irmão, ele mantém sempre a sua comunhão com Deus. Aleluia. Deus é conosco. Aleluia. O Senhor nosso Deus disse para o profeta, para o rei Asa: ouve, rei Asa, e todo Israel. Aleluia. O Senhor será convosco enquanto estiveres com ele. Porém, se o deixar, nos deixará. Louvado seja Deus. E isso, irmão, é algo que nós aprendemos na palavra do Senhor. Se formos com o Senhor será conosco. Aleluia. Mas se deixarmos, Ele nos deixará. Por quê, irmão? Porque Deus não tem prazer naquele que recua. Amém, irmão? Glória a Deus. Moisés, nessa situação, irmão, nós podemos ler todo o texto, versículo do capítulo 32 e diante. O povo ali, fez bezerro de ouro, murmurou contra Deus, contra Moisés. Moisés poderia, irmão, naquele momento, quando Deus disse para Moisés: aparta tu e Arão, eu vou fazer de ti uma grande nação. E Moisés disse: não, Senhor. Aleluia. Então risca o meu nome no teu livro. E o Senhor disse: vou riscar no meu livro aquele que, em outras palavras, quem quiser. Aleluia. Que terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Aleluia. E Moisés aqui lhe roga ao Senhor: Senhor, se tu não fores conosco, nem nos faça sair daqui. Glória a Deus. Porque a base, meus queridos irmãos, da nossa fé é a presença de Deus. Essa é a segurança do crente. Glória a Deus. É diferente de quem tem uma religião. Não, quem tem uma religião, irmão, ele está satisfeito com a sua religião. Mas a religião apenas, irmãos, religião que não falta desse mundo, não dá a segurança que o crente tem. Porque o que sustenta o crente, irmãos, não é os ditames da religião. Não. O que sustenta o crente é saber que Deus está conosco, está em nossas vidas. O justo viverá da fé. E a palavra nos diz que não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então alguns aí se estribam na sua religião, faz as boas obras e ali dá uma falsa, uma falsa segurança de que está sendo aprovado por Deus.
Mas na hora da provação da fé, irmão, não passa. Não vai passar. Por quê? Porque não está firme na rocha que é Cristo Jesus. Por isso Jesus disse: aqueles que ouvem a palavra e a praticam. E aquele que ouve as suas palavras e não a pratica. Aí é a diferença. Glória a Deus. Aquele que é apenas um religioso, ele ouve, mas não pratica. Por que não pratica? Porque por mais que se esforce, uma hora ele vai fraquejar. Glória a Deus. Por quê? Porque o esforço humano, a boa vontade de obedecer, mas não vai muito longe. Por isso a palavra do Senhor é clara, que o justo viverá da fé. Porque a fé, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, é que mantém o crente fortalecido, vigilante. Porque, irmãos, a comunhão com Deus ela é 24 horas por dia. Não termina quando a gente vai dormir, não. Como aquele que vai dormir, bota o chinelo debaixo do lado da cama e vai dormir. Não, irmão, a nossa comunhão com Deus ela é constante. Por isso que o Davi disse: se eu fizer a minha cama lá no monte, lá tu estás. O que eu faço lá no inferno, lá tu estás. Por quê, meus queridos irmãos? Porque Deus está 24 horas por dia, aleluia, conosco. Então, meus queridos irmãos, até dormindo, o crente está em comunhão com Deus, aleluia. Doente, o crente está em comunhão com Deus. Em qualquer momento, estamos em comunhão com Deus, amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Tem aquele caso daquela irmã que estava doente em casa, muito doente. Aí ele juntou na igreja um grupo lá, uma meia dúzia lá, para visitar a irmã. E, irmão, vamos lá consolar a irmã. E foram. Quando chegaram na casa da irmã, aquele grupo ali entrou no quarto, e a irmã olhou assim para eles: a paz do Senhor, a paz do Senhor, irmão. Não, nós vamos orar pela irmã, está-se bem, irmão. Aí os irmãos oraram. Quando terminou de orar, Deus começou a usar a irmã que estava doente. Olha, Deus está me mostrando isso e aquilo. E quem saiu consolado foi eles, Aleluia. Por quê, irmão? Porque o Senhor, aleluia, é conosco. Aleluia. Glória a Deus. E é assim, o crente 24 horas por dia. Nós vemos o caso de Eliseu. Eliseu já estava perto da morte, doente. E o rei foi lá, Aleluia. E ali Eliseu foi usado por Deus, para falar com o rei, que ele ia vencer os sírios, e destruir aquele povo, e mandou que ele pegasse ali o arco, e pegasse as flechas e atingisse, o chão. Primeiro ele pegou a primeira flecha e pela janela. Aí o profeta disse: agora você vai destruir os sírios, aleluia. Ele disse: atira mais. Aí ele foi e atirou 3 vezes e parou, e aí Eliseu ficou indignado com o rei. Disse: não, você tinha que atirar 5 ou 6 vezes. Por quê? Porque se eu atirasse 3, então você vai derrotar os sírios, mas não vai destruir. 3 vezes derrotarás os sírios, mas não vai vencer. Por quê? Ele não teve ousadia, irmão. Aleluia. E muitas vezes o crente falta mais ousadia. Amém, irmão? Tem mais ousadia. Se ele tivesse atirado 5, 6 vezes, tinha acabado com 5, só tirou 3. E muitas vezes acontece com o crente, irmão. A vitória não chegou porque só tirou 2, 3 vezes, depois parou. Glória a Deus, aleluia. Tem que ser 5, 6. Aleluia. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Se o Senhor não for conosco, nem nos faz sair daqui. Aleluia. Essa é a palavra que Moisés anelou pela presença do Senhor. Que não valia a pena para Moisés continuar naquela jornada até a terra prometida se o Senhor não fosse com ele. Se o Senhor não estivesse no meio do povo, consequentemente, ali em comunhão. Então Moisés: Senhor, se tu não for conosco, nem nos faça sair daqui. Louvado seja Deus. Porque, irmão, só vale a pena se o Senhor for conosco. Glória a Deus. Porque se o Senhor não for conosco, não vale a pena. Glória a Deus. Deus tem que ser conosco. E como é que a gente faz para Deus ser conosco? É quando nós somos com Ele. Amém? Glória a Deus. Se nós somos com Ele, irmão, Ele é conosco.
Aleluia, glórias a Deus. Depois Moisés disse, a partir do versículo 18, então ele disse: rogo-te que me mostres a sua glória. Glória a Deus. Então nós vemos que Moisés, irmão, queria mais. Queria mais. Não era apenas que Deus fosse por meio do povo, juntamente ali, todos sentindo a presença do Senhor, mas que, particularmente, Moisés queria ver a glória de Deus. Aleluia. E isso deve ser, irmão, esse sentimento, né, de fervor nas coisas de Deus, fervor espiritual. Davi, meus queridos irmãos, ele tinha isto, não é com ele. Ele era um homem fervoroso. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, né? Aleluia. Mas tinha ali o cuidado, mas buscava a Deus. Quando veio o leão, quando veio o urso, matou todos os dois, e com a mesma fé enfrentou o gigante e venceu. Fervor espiritual. Aleluia. O apóstolo São Paulo ele ensina que nós devemos ser fervorosos no Espírito. Glória a Deus. Fervor do Espírito quer dizer a presença de Deus, o fogo da presença do Senhor. Lá em Atos capítulo 2, irmão, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, falavam em novas línguas. Foi visto pela multidão que ali estava, línguas repartidas como de fogo. Glória a Deus. Então a presença de Deus, irmão, ela é manifestada, né, pelo fogo. Fogo que queima pecado, fogo que queima, né, as impurezas da vida do homem, né? Glória a Deus. O fogo de Deus. Nós vemos que lá no livro de Levítico, Deus fala do fogo, o fogo que acendia o candelabro para iluminar, o fogo que queimava o holocausto, né? Então fogo. E a palavra sobre diz que todas as coisas se purificam pelo fogo. Então o fogo do Espírito foi vista como línguas de fogo, essa língua quer dizer labaredas de fogo, né? Glória a Deus. Aí a multidão viu aquilo. O que é aquilo, irmão? A manifestação do fogo de Deus. Glória a Deus. O fogo. Fogo que purifica, o fogo que acende, o fogo que ilumina. Glória a Deus. O fogo de Deus. E por isso, irmão, nós encontramos que no livro de Levítico a presença do fogo. No batismo com o Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo em Atos 2, a presença do fogo. Glória a Deus. Então o fogo fala da presença do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Moisés queria mais. Moisés queria ver a glória de Deus, querer mais. E está aí, irmão, o antídoto contra a frieza espiritual. O antídoto contra a apostasia é querer mais de Deus. Aleluia. Só que diz, irmão, jamais quero esfriar espiritualmente. Mantém o fogo aceso. Amém, irmão? É na oração, na leitura da palavra, em contato com as coisas de Deus, a gente mantém a chama acesa. Levítico capítulo 6 diz: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. E como é que o sacerdote fazia para o fogo não apagar? Toda manhã botava lenha. Glória a Deus. Sem lenha, né, o fogo se apaga, mas com lenha o fogo fica aceso. Louvado seja Deus. Aleluia. Então Moisés quer mais. Davi, depois, né, ungido rei, assumiu o trono, mas nós vemos que Davi ele anelava para a presença de Deus. Ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. E Davi diz: fui com a multidão para a casa de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vemos que Davi mantinha, né, a sua comunhão, o seu fervor. E Davi buscava isto. Glória a Deus. Porque ele sabia, irmãos, que lá estava a fonte da vitória. A fonte, aleluia, a fortaleza, a segurança em Deus. Porque naquela época, irmãos, as coisas eram muito seguras, né?
não havia lei regulamentar como existe hoje, né? Havia a lei de Deus, mas a gente vê ali muitas vezes um mateu do outro, ficava por isso, né? Tinha esse tipo de coisa, né? Então, uma emboscada, uma traição, mas Davi tinha segurança em Deus, né? Ele confiava no Senhor. E Davi, meus queridos irmãos, ele, quando ia buscar o Senhor, ia à casa do Senhor, né, que no caso ali era aquela tenda que ele erigiu lá em Jerusalém, mas toda vez que ele ia na casa do Senhor, ele adorava a Deus em espírito e verdade, né? Seu coração clamava por Deus, a sua alma clamava pelo Senhor. Salmo 23, né? O Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Então Davi tinha sensibilidade espiritual. Davi sabia, irmão, que adorar a Deus era mais do que apenas sacrifício. Glória a Deus. Está vendo que Samuel disse para Saul que Deus tinha mais prazer na obediência do que no sacrifício, né? Louvado seja Deus. Davi conhecia essas coisas, sabia que a adoração ao Senhor não era apenas um sacrifício, o ritual, mas tinha algo mais, que é a adoração a Deus. Aleluia. Moisés disse ao Senhor que mostrais a sua glória. Glória a Deus. Então Davi, melhor dizendo, Moisés, ele queria isto, ele desejava ver a glória de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Versículo 19. Porém, ele disse: eu farei passar a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Ele disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Glória a Deus. Então, nós vemos a dificuldade, né, que nós encontramos aqui de se aproximar, né? Nós vemos que Moisés queria ver a glória de Deus. O Senhor disse: terei misericórdia que eu tiver misericórdia. Porque, irmão, a gente vê a face de Deus, tem uma revelação de Deus. Qualquer coisa que recebemos de Deus é pela misericórdia, amém? Aleluia. Às vezes alguém tem uma revelação muito profunda, algo assim, né, extraordinário, mas nunca deve achar que é alguma coisa, ou que é mais, né, porque a maioria, né, ou porque é um privilegiado. Não, tudo é pela misericórdia de Deus. Se estamos de pé, é pela misericórdia de Deus. Aleluia. E o Senhor disse: terei misericórdia quem eu tiver misericórdia. Isso quer dizer o quê, irmão? Deus tem misericórdia de quem Ele quer. E nós estamos aqui essa noite, irmão, é porque estamos debaixo da misericórdia de Deus. Quem concorda com isso, diga amém? É a misericórdia de Deus, irmão. Aleluia. Se não fosse a misericórdia de Deus, a gente nem levantava de manhã. Se não fosse a misericórdia de Deus, a gente já talvez estivesse para da terra, né? Ou se não fosse a misericórdia de Deus, quem sabe ele não estaria até lá no inferno, já torrando lá, não é verdade? Mas pela misericórdia de Deus, nós fomos salvos. Pela misericórdia de Deus, Ele nos trouxe até aqui. E eu creio que todos nós que estamos aqui, se olharmos para trás, né? Aleluia. Apesar que o crente nunca deve olhar para trás no sentido espiritual, mas para se lembrar de onde o Senhor nos tirou, daquilo que nós já passamos, para dar glórias a Deus, aí sim nós devemos olhar para trás, né? E onde o Senhor nos tirou? O que nós já passamos? Os escapes que Deus já nos deu? Aí sim nós temos que olhar para trás, né? Nesse sentido. Glória a Deus. E se nós olharmos para trás, irmão, vamos ver que nós estamos aqui hoje pela misericórdia de Deus. Quem aqui pode testificar essa verdade? Aqui pela misericórdia de Deus, irmão. Já podia estar morto, já podia estar doente, né? Entrevado numa cama ou alguma coisa qualquer, né? Até morte. Se não fosse a misericórdia de Deus. Então o Senhor disse: terei misericórdia de quem eu tiver
tiver misericórdia. Glória a Deus. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Deus vai dizer para ele: pela minha misericórdia, eu vou te mostrar, mas tu não vai ver o rosto. Não. Glória a Deus. Mas verás como que pelas costas. E a Bíblia diz que quando o Senhor passou, Deus cegou a Moisés, passou a mão naquele disse. E quando tirou, simbolicamente falando, Moisés viu como que alguém estivesse passando, ele disse pelas costas, já passou. Glória a Deus. Mas, irmão, o segredo para Moisés ver a glória de Deus foi o seguinte: primeira coisa, Deus disse para Moisés, versículo 21, e disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Glória a Deus. Deus mostrou para Moisés e disse: aqui, ó, tem um lugar aqui junto a mim. O Senhor está aí em cima. Moisés falando com ele, Deus diz: aqui tem um lugar junto a mim. Pelo que entendemos, irmão, Moisés subiu, porque esse lugar era em cima de uma rocha. Glória a Deus. Então, irmãos, só há um lugar que nós podemos estar junto a Deus. E esse lugar se chama a rocha. E essa rocha é Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor diz: aqui tem um lugar junto a mim. E Moisés subiu, irmão. Isso aqui é a palavra do Senhor. Versículo 21. Eis aqui um lugar junto de mim, junto a mim. Ali te porás sobre a penha, sobre a rocha. Então o Senhor mandou que Moisés subisse a rocha, lugar alto, glória a Deus, para que ali visse a glória de Deus. Isso primeiramente fala da nossa parte. Para nós vermos a glória de Deus, nós temos que subir. Amém, irmão? Temos que subir. Subir quer dizer ir para cima. O crente não pode andar para baixo, porque nós temos que andar para cima, amém, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra só não diz olhando para o alto. Glória a Deus. O grande problema hoje, irmão, tem muito crente esfriando, apostatando, saindo da igreja, se desviando, voltando para o mundo, é porque ele não está buscando aquele lugar junto de Deus, que é o lugar alto. E esse lugar alto, você para o Senhor, que era uma rocha. E nessa rocha tinha uma fenda. Glória a Deus. Mas o Senhor disse para Moisés: há um lugar aqui junto de mim. Irmão, nós temos um lugar junto de Deus. O mundo não tem um lugar junto de Deus. Não tem. É a religião, tem isso, tem aquilo. Boas obras, tudo bem. Como alguns, as pessoas dizem: não, fulano é gente boa. E tem outros até que, quando morre, dizem: não, esse aí deve estar lá no céu. Não está, né? Porque só entra no céu quem é lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, né? Mas tem gente que é tão bonzinho, né? E quando morre, alguém diz: não, esse está no céu. Mas pode ser bonzinho, tudo bem. Pode ser gente boa, tudo bem. Mas se não tiver Jesus, irmão, não entra no céu. O ladrão da cruz não tinha nada de bonzinho. O ladrão da cruz não era nem um pouco gente boa, mas aceitou a Jesus Cristo e entrou no céu, né? Louvado seja Deus. E lá no meio dos escribas, dos fariseus que negaram a Jesus, não aceitaram, tinha muita gente boa também. Com certeza que tinha gente boa ali, gente honesta, mas foram para o inferno, porque negaram o Filho de Deus, rejeitaram Jesus Cristo como Messias, né? Imagina, irmão, a situação, né, de Caifás, né, de Anás, estiveram de frente com Jesus e não quiseram, né? O sumo sacerdote rasgou as suas vestes, mandou prender Jesus, mandou chicotear. E agora lá no inferno, como é que deve estar, né, irmão? Sumo sacerdote, gente boa, não fez mal a ninguém, na verdade, mas foi fazer exatamente a única coisa que o homem não pode fazer nessa terra, irmão, que é negar Jesus Cristo. Glória a Deus. É a única coisa. O resto, tem as suas penas para pagar aqui na terra, né? Mas se arrepender verdadeiramente, aceitar Jesus como Salvador, pode ser o mais vil pecador que entra no céu.
Glória a Deus. Então o segredo, irmão, não está em nós. O segredo está lá com o Senhor. Por isso Deus disse para Moisés: Moisés, aqui tem um lugar junto de mim. E o lugar junto de Deus, irmão, é Jesus. O endemoniado gadareno, quando Jesus expulsou os demônios dele, ele ficou liberto, que a multidão chegou ali, eles encontraram aquele homem sentado, vestido e no seu perfeito sorriso. Louvado seja Deus. Sentado aonde, irmão? Na rocha. Louvado seja Deus. Então tem um lugar que é perto de Deus. Esse lugar é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Depois Deus disse para Moisés: aleluia, há um lugar junto de mim, ali te porás sobre a penha. Glória a Deus. Deus disse: ali vai se colocar sobre a penha, sobre a rocha. Irmão, se colocar sobre a rocha, cabe a nós. Deus mostra o caminho, tem um lugar junto de mim, mas nós é que temos que nos colocar na rocha. Jesus disse: aquele que ouve as palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve as palavras e não a pratica é o que edificou sua casa sobre o quê? Na areia. Então quem edifica a casa, ou na rocha ou na areia, somos nós. Amém, irmão? Glória a Deus. Somos nós. Nós é que vamos ouvindo e praticando ou não, depende de nós. Ouvir, irmão, muitos ouvem. Toda a igreja ouve. Mas praticar, depende de nós. Amém, irmão? Depende de nós. Nós é que vamos escolher se vamos edificar na rocha, o que ouvimos e praticamos, ou se vamos ficar sobre a areia, se ouvimos e não praticamos. E Jesus disse isso. Você ouvindo, praticando ou não praticando, vai vir o rio, vai soprar vento, vai ter tempestade. Só que tem uma diferença: se você ouve e pratica, a tua casa não cai. A casa não cai, irmão. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque muita gente pensa: o vento está soprando para mim, irmão. Não está soprando para todo mundo. Não pensa não, que às vezes chega aqui o irmão cantando hino, dando glórias a Deus, que está tudo bem com ele. Não, irmão. Às vezes está ali, sabe? Tempestade, vento, rio passando. Esse rio simboliza, né? Coisas espirituais. Mas só quem está dando glória a Deus, sabe por quê, irmão? Porque está edificado na rocha. A casa dele não vai cair, não, irmão. Por isso o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ali te porás sobre a penha. Nós que temos que colocar. Mas aqui diz a palavra sobre o versículo 22. Aleluia. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. O Senhor disse para Moisés que quando ele fosse passar, ia colocar Moisés na fenda, na brecha. Louvado seja Deus. E foi o que aconteceu. Quando Deus ia passar, Deus tirou Moisés, né, e o colocou dentro da fenda da rocha. Eles que era uma rocha, né, que tinham, já viram, né? Rochas por aí, tem duas, tem uma brecha no meio, às vezes uma fendida, né? Aquela rocha tinha uma fenda. E o Senhor disse para Moisés: Moisés, quando eu for passar, tirarei, vou te pegar e vou te colocar dentro, aleluia, da brecha. Glória a Deus. E te porei numa fenda da rocha, né, da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Glória a Deus. Você meditar, irmãos, o que Deus colocou? Qual é o simbolismo do Senhor tirar Moisés na hora que ele estava sobre a penha, lá no monte? E na hora que o Senhor ia passar, Deus o tirou, colocou ele
na fenda, na rocha. Ele ficou no meio da rocha. Eu comecei a meditar aqui que o apóstolo Paulo fala, meus queridos irmãos, de estar em Cristo Jesus. Olha, está em Cristo. A palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Glórias a Deus. Porque, irmãos, muitos confundem estar com Cristo e estar em Cristo. Há uma pequena diferença. Estar com Cristo é bom. Tudo bem. Estou com Jesus. Estou seguindo a Jesus. Estou no caminho de Jesus. Vou com aqueles que estão com Jesus. Mas, irmão, chega um ponto da vida do crente que para ele não basta estar com Jesus. Ele tem que estar em Jesus. Por isso a palavra só nos diz, irmão, que aquele que está com Jesus, não. Aquele que está em Jesus. Qual é a diferença? Estar em Cristo, meus queridos irmãos, é estar totalmente, aleluia, inserido dentro da palavra de Deus. É estar, aleluia, fazendo parte do reino de Deus. De estar firme na rocha. Está em Cristo. Nós vemos que Nicodemos, irmão, concordou que Jesus era mestre vindo de Deus. Quer dizer, se chegasse para Nicodemos, quem é Nicodemos? Está contra esse homem? Não, estou com ele, está certo. O que ele prega, os milagres que ele faz, não estou com ele. Pedro também estava com Jesus. Muita gente estava com Jesus. Só que na hora do aperto, muitos já não andavam com ele. Nós vamos dizer lá em João 6, versículo 66, aliás, o número aí até chama atenção, né? 6,66, diz o seguinte: já não andavam com ele. Porque quando Jesus apertou, dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eles queriam pão, mas Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. As minhas palavras é verdadeiramente comida, é verdadeiramente bebida. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Aí alguns da multidão começaram: é duro esse discurso, quem o pode ouvir? E já não andavam com ele. Quer dizer, eles estavam com Jesus enquanto tinha milagre. Eles estavam com Jesus enquanto tinha pão. Eles estavam com Jesus, irmão, enquanto tinha milagre. Mas na hora do aperto, de chegar mesmo, né? Aleluia. Aleluia. Só ficou os 12. E olha que até Pedro, irmão, que disse que estava pronto para morrer com Jesus, na hora do vamos ver, nem sei quem é esse homem. Irmão, mas tu não estava com Jesus? Pedro estava com Jesus, irmão. Só que estava com Jesus, não estava em Jesus. Mas Pedro não. Sabe quando ele passou a estar em Jesus? Foi quando ele negou Jesus 3 vezes, ficou de frente com Jesus. A Bíblia diz que ele olhou nos olhos de Jesus, Jesus olhou nos olhos dele. Naquela hora, diz a palavra do Senhor, que Pedro correu, saiu correndo e chorou amargamente. Ali ele passou a estar em Jesus. Por isso, quando Jesus ressuscitou, disse para Maria Madalena: vai e diz para os meus discípulos, e também a Pedro, falou: eu quero ele lá, que vai para Galileia e lá me verão. E quando Jesus perguntou 3 vezes, Pedro negou 3, aí Jesus fez ele confessar 3. Né? Nosso Deus é maravilhoso, né, irmão? Tudo de Deus é organizado, né? Louvado seja Deus, aleluia. Deus não é Deus de bagunça, né? Glória a Deus. O Senhor de Deus não é assim, de qualquer maneira, vamos que vamos, é tudo pela fé. Não, mano. Você tem que observar a palavra, né, irmão? Tem gente que acha que tudo é pela fé. Eu já estou perdoado pela fé. Eu nunca ouvi falar na Bíblia que alguém está perdoado pela fé. Eu nunca vi. A Bíblia diz: se confessar os nossos pecados. Irmão, se é assim, é pela fé. Eu erro, foco o irmão, fofoco do e contendo com o outro. Pela fé. Pela fé, coisa nenhuma. Conserta com o teu irmão, amém?
perseguir os outros, para de mentir, para de ficar vendo coisa lá na televisão, pecaminosa, para de ficar dando em cima da mulher dos outros, dos outros. Essas coisas que você encontra por aí nesses lugares, irmão, tem coisa por aí no arco da fé, né? Mas eu estou perdoado pela fé, vai ter que lidar com a sua fé lá nos infernos, né? Porque, irmão, temos que deixar o pecado. Só há um meio de nós alcançarmos o perdão, é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. É esse sim, o sangue de Jesus é que perdoa o pecado, não é pela fé, o que eu acho que já estou perdoado, eu não tenho que achar nada, eu tenho que estar, amém, irmão? E aquele que está em Cristo, nova criatura é, irmão. Por isso que Deus, na hora de Deus passar perante a Moisés, Deus tirou ele e colocou ele na fenda da rocha. Quer dizer, Moisés não estaria mais na rocha, estaria na rocha. Glória a Deus. Então aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tem que estar em Cristo, irmão. Para ver a glória de Deus, tem que estar em Cristo. Aí a gente vê a glória de Deus. Tem muitas vezes que vê a glória de Deus, é a visão que Ezequiel teve, também é. Mas não é só isso. Não é através da visão, uma revelação, ver a glória de Deus, irmão. Aleluia. Quando nós dobramos nossos joelhos, sentimos, aleluia, a presença de Deus em nossas vidas. Isso é a glória de Deus. Quando nós sentimos o perdão de Deus, isso é a glória de Deus. Aleluia. Quando nós somos usados por Deus, abrindo a nossa boca e ali vem a mensagem de Deus, oramos por alguém, Deus responde às nossas orações, isso é glória de Deus em nossas vidas. Quem aqui quer ser usado por Deus? Da glória a Jesus. Aleluia. Você quer ser usado por Deus? Isso é glória de Deus. Para isso, sobe a um lugar perto dele, fica na rocha, fica na fenda, glória a Deus, que ali nós vamos ver a glória de Deus. Aleluia. Para nós encerrarmos, irmão, o Senhor disse: te porei, aleluia, na fenda da rocha, da penha. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. E diz mais aqui a palavra do Senhor: e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Glória a Deus. O que, irmão? Ver a face de Deus. Nós vemos que Ezequiel, né? Nós vemos que Isaías, Jeremias, né? Tiveram revelações de Deus, né? Mas não viram a Deus. Ezequiel até viu parte, né, do trono de Deus, mas ele não viu a Deus, né? Não viu. Glória a Deus. O que a Bíblia diz, irmãos, só naquele grande dia, quer dizer, depois do arrebatamento da igreja, na qual receberemos um novo corpo, e a Bíblia diz, né, que no arrebatamento estaremos sempre com o Senhor. Jesus mesmo disse, João capítulo 14, né? Glória a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se for comigo. Glória a Deus. E nós vemos ali que Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Nos basta isso. E Jesus disse: estou há tanto tempo convosco, então não tenho me conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Glórias a Deus. Mais à frente, Jesus disse: vou preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo quando estejais vós também. E o apóstolo Paulo, irmão, ele diz que depois do arrebatamento, né, estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Aí sim, irmão, assim como ele é, nós o veremos. Só ali, depois, né, de receber um novo corpo, passarmos a estar, né, com a vida eterna, né, totalmente completa, porque quem morreu e Cristo tem a vida eterna, mas na ressurreição é que vai completar a obra total da redenção, e aí vem a redenção do corpo. Glória a Deus. E aí estaremos completamente restaurados, e ali sim, como ele é, nós o veremos.
Aleluia. Jesus disse, em Mateus capítulo 5, aleluia, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Então, se queremos ver a Deus, irmão, vamos limpar os nossos corações, porque só assim nós veremos a Deus. Amém, irmão? E como é que limpa o coração? É com a palavra, é com a obediência. Aleluia. Buscando no Senhor a cada dia, está perto dele. Aleluia. Está em Cristo Jesus. Esse é o caminho para ver a Deus. E quando, meus queridos irmãos, fazemos isto, com certeza Deus vai nos limpando, Deus vai nos preparando, Deus vai trabalhando em nossas vidas. Porque, irmãos, uma coisa é certa: enquanto nós estivermos aqui na terra, Deus está trabalhando em nossas vidas para nós entrarmos no céu. Amém, irmão? Estamos passando luta, é preparação de Deus para entrar no céu. Aleluia. Porque através das tribulações é que nós alcançamos, né, a paciência, que alcançamos, né, aquele sentimento, né, de obediência. Porque aí nós experimentamos que do nosso jeito não dá certo, mas do jeito de Deus dá certo. Nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo na graça, no conhecimento, e Deus vai nos preparando, assim como o molheiro, né, amassou o barro e foi amassando até fazer um vaso novo. É assim que Deus vai fazer em nossas vidas. Então vamos dar glória a Deus, porque uma coisa é certa: todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Amém, irmão? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Um pouquinho para as 9 horas, nós vamos encerrar. Glória a Deus. E quem está alegre com Jesus, diga amém. Amém. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor, irmãos. Antes de orar, para encerrar, lembrando os irmãos, amanhã pela manhã, né, oração, 9 às 11, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos orar para encerrar e agradecer ao Senhor por esta noite. Quem está alegre, está na casa do Senhor nesta noite, diga amém. Glória a Deus. Vamos em frente, vamos continuar buscando o Senhor enquanto se pode achar, que o Senhor é conosco. Amém, irmão? Glória a Deus. Agradecer ao Senhor então, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta noite de meditação na tua santa palavra. Pai amado, que nós possamos, ó Deus vivo, aleluia, meditar, Senhor Deus, nessas verdades da tua santa palavra. Seja conosco, Senhor, seja com o teu povo. Se tu não fores conosco, Senhor, nem nos faça sair daqui. Mas eu sei que tu está conosco, Pai amado. Tu está preparando um povo, aleluia, para subir. Tu está preparando um povo, Senhor, para morar no céu. E assim, ó Pai amado, ajuda-nos, Senhor. Aleluia, nos dá mais da tua graça. Nos dá mais, Senhor Deus, do teu poder. Nos dá, Senhor Deus, aleluia, a cada dia, aleluia, experiências contigo. Que nós possamos estar no lugar, aleluia, perto de ti, aleluia, ficar na rocha, ficar em Cristo, aleluia, e possamos a cada dia te agradar, aleluia. É o que eu te peço, Deus. Também nos despede em paz e segurança, nos concede, Senhor Deus, aleluia, uma noite de comunhão contigo, final de semana abençoado, para a glória do teu santíssimo nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E a vitória é nossa. E operando Deus. E até aqui nos ajudou quem? Amém. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Cumprimento seu irmão do lado, dá um abraço, aleluia, a paz do Senhor, e que Deus assim seja com cada um de nós. Amém. Glória a Deus, que a Lívia põe lá pro cabelo, né?
Pois sim, pois sim. Você tem noção? Peraí, amor.